Vamos subindo! Hoje a gente veio tomar o que é nosso de direito. Porque se essa terra aqui tá vazia e a gente não tem onde morar, essa terra aqui é nossa. Vamos lá, resistir e morar aqui. 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 Quem é aqui que tá disposto a lutar pela sua causa? No capítulo 1, vimos como a situação de habitação no Brasil é complexa, tendo sua origem nas invasões europeias em 1500. Durante os séculos, a ausência de um programa de habitação provocou o agravamento da questão de terras e moradia a qual nos encontramos nos dias de hoje. Além disso, vimos como os primeiros programas tiveram consequências que desenharam o contexto do déficit habitacional brasileiro, o qual veremos com mais profundidade em capítulos posteriores. Nesse contexto, o BNH foi o programa mais emblemático do século passado, uma vez que mobilizou a construção de moradias durante a ditadura militar, no qual a política de habitação era não ter política de habitação. Nós, por exemplo, tivemos que incorporar o BNH à Caixa Econômica Federal. Não acabamos com o Sistema Nacional de Habitação, querendo ao contrário, dar eficiência a esse sistema. Essa providência de acabar com o BNH foi sugerida num Congresso Nacional de todos os interessados no setor, de todas as classes. Os programas dos conjuntos habitacionais executados pelo BNH não atenderam as populações para as quais foram previstos, sendo a sua atuação política mais voltada para a geração de mão de obra do que na atuação social. Ao contrário, o BNH acabou inflamando o mercado imobiliário e financiando edificações de luxo. Com isso, as residências destinadas às famílias de menor renda tinham carência de infraestrutura, seja no que tange às deficiências de construção envolvendo aspectos como qualidade do material utilizado, limitações do projeto arquitetônico, ou ainda quanto à localização dos conjuntos que oneram excessivamente a força de trabalho nos seus deslocamentos diários. Com a extinção do BNH, a Caixa Econômica Federal assumiu a sua função. A mobilização e a luta em torno das conquistas de direitos sociais na Constituinte de 1988 fortaleceram a capacidade reivindicativa dos movimentos sociais. Neste contexto, é implantado o orçamento participativo. Eu acho que democracia não pode ser só a gente apertar um botão a cada 4 anos e voltar 4 anos depois para dizer se gostou ou não. Esse conceito de democracia é muito esvaziado. A democracia representativa é fundamental e os representantes têm a sua legitimidade. Agora, não podem tudo. Nenhum prefeito, se for eleito prefeito, não vou ser o dono da cidade. Eu tenho que prestar contas para a população. Alguém que foi eleito vereador também não vai ser o dono das leis e da elaboração de leis na cidade. Ter mais forma de participação, aliás, é isso que acontece nas democracias mais maduras. São formas de participação permanente, inclusive com definição de orçamento. A Constituição de 1988 obriga os municípios a adotar como princípio na elaboração das leis orgânicas a cooperação das associações representativas no planejamento municipal. Ocorre a instituição do Programa Nacional de Mutirões Habitacionais da Secretaria de Ações Comunitárias, com recursos do Orçamento Geral da União, que se propôs em menos de 2 anos de existência a financiar 500 mil de unidades habitacionais. Esse programa apresentava muitos pontos em comum com os programas de urbanização de lotes, Profil Urb, de autoconstrução, João de Barro, e de financiamento aos entes públicos, Promorar, do início do BNH.
Embora não disponhamos dos números resultantes da implementação desse programa, aponta que pelo menos 1/3 das unidades não foram construídas e que a inexistência de uma política clara de prioridades para a alocação dos recursos tornou o programa presa fácil para o clientelismo e toda sorte de tráfico de influência. Estados e regiões que possuíam mais dificuldades políticas com o governo federal acessaram poucos recursos de forma semelhante ao ocorrido com a Fundação Casa Popular, que existiu de 1946 a 64. Experiências de autogestão realizadas a partir de verba do orçamento participativo surgem em São Paulo, Belo Horizonte, Vitória, Santo André e dezenas de municípios menores em São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia e outros estados brasileiros. Isso posto, eu lendo a sua entrevista, me chamou a atenção quando o senhor fala que esse regime não é o regime dos excluídos. Não, não falei isso. O título, não sei se foi você quem pôs, não. Mas o título que está na folha distorce o que eu disse. Não, mas o senhor... Perdão, aí foi bom você levantar essa questão. O título diz isso, mas não foi o que eu disse. Não, o senhor disse que não tem chance de todo também mundo não disse entrar. isso. Política Nacional de Habitação e Política de Habitação, ações do Governo Federal em 1998, da Secretaria de Política Urbana do Ministério do Planejamento e Orçamento do Brasil, criam programas que atuaram mais na redução do déficit habitacional qualitativo do que no quantitativo. Melhorar as condições de vida de 80% da população brasileira que vive nos centros urbanos. O Estatuto das Cidades, aprovado pelo Congresso em 2001 e em vigor há 10 anos, estabeleceu diretrizes de política urbana para os cerca de 5.600 municípios. Metas como a exigência de um plano diretor para o desenvolvimento das cidades com mais qualidade de vida. A criação do Estatuto das Cidades gera novos instrumentos urbanísticos que possibilitam a legalização fundiária e a efetivação da função social da propriedade. Estabelece relação de interdependência com a esfera municipal ao criar os planos diretores para a execução desses instrumentos. O Brasil conheceu a riqueza dos engenhos e das plantações de cana-de-açúcar nos primeiros tempos coloniais, mas não venceu a fome. Proclamou a independência nacional e aboliu a escravidão, mas não venceu a fome. Conheceu a riqueza das jazidas de ouro em Minas Gerais e da produção de café no Vale do Paraíba, mas não venceu a fome. Enquanto houver um irmão brasileiro ou uma irmã brasileira passando fome, teremos um motivo de sobra para nos cobrir de vergonha. Nós, por exemplo, tivemos que incorporar o BNH, a Caixa Econômica Federal. Não acabamos com o Sistema Nacional de Habitação, querendo... E cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade. A segurança de que o remédio para os malefícios da extrema esquerda não será o nascimento de uma direita reacionária. Meu procedimento será... Enquanto houver um irmão brasileiro ou uma irmã brasileira passando fome, teremos um motivo de sobra para nos cobrir de vergonha. Se loiam hoje. Isso foi apenas o começo. O golpe vai atingir indistintamente qualquer organização política progressista e democrática.